Essa foto é de um mico-leão-dourado. E há alguns anos a gente achava que isso era tudo que ia sobrar dele, uma imagem. Restavam menos de 200 na natureza. O fim parecia certo. Mas aí, ele virou símbolo. E essa história ganhou um rumo inesperado. Não só para ele, mas para outros animais que ficaram famosos. E quase desapareceram mesmo assim. Imagine um animal virar estampa de nota de dinheiro, virar símbolo nacional, virar causa. E mesmo assim, continuar ameaçado. O mico-leão-dourado é um dos bichos mais carismáticos que a natureza já fez, e também um dos primeiros a quase sumir diante dos nossos olhos. Lá pelos anos 1970, ele estava praticamente fora do mapa. Literalmente, sobravam menos de 200 indivíduos na natureza. Todos ali, espremidos em um pedaço da Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Parecia o fim da linha. Mas será que era mesmo? Foi aí que começou uma das maiores histórias de conservação do Brasil. E tudo isso antes de redes sociais, hashtags ou campanhas virais. Cientistas, ONGs e zoológicos nacionais e internacionais se juntaram para fazer o que, até então, parecia improvável: salvar uma espécie inteira. Começaram a criar micos em cativeiro, reintroduzir na natureza, conectar fragmentos de floresta com corredores ecológicos, que são faixas de mata replantadas que funcionam como pontes verdes entre áreas isoladas. Também passaram a monitorar a genética da população para evitar a endogamia, quando animais muito aparentados se reproduzem entre si, o que pode enfraquecer a espécie a longo prazo. Tudo isso com uma ideia simples por trás: dar a esses animais uma chance real de viver, e não só de sobreviver. O mico saiu das manchetes de alerta para virar motivo de orgulho. Estava na escola, na TV, na camiseta. Virou símbolo da Mata Atlântica. Hoje existem cerca de 2.500 deles vivendo soltos na natureza. Ainda é pouco, ainda é frágil, mas é um recomeço. E tudo isso só foi possível porque teve gente disposta a trabalhar por anos, muitas vezes sem aplauso, sem pompa e sem dinheiro. Porque a fama ajuda, mas o que salva mesmo é o esforço contínuo. E o mico-leão-dourado aprendeu isso antes de virar pop. Falando nisso, vamos ver também a arara azul. Ela parece indestrutível. Azul vibrante, barulhenta, charmosa. Um dos bichos mais emblemáticos da fauna brasileira. E mesmo assim, quase desapareceu. Por um tempo parecia que tudo jogava contra. O tráfico de animais silvestres, a perda do habitat, o desmatamento no Cerrado e no Pantanal. A arara azul foi sumindo sem fazer alarde. E quando a gente percebeu, já era tarde. Ou talvez não. Nos anos 90 começaram os esforços mais coordenados. Projetos locais no Pantanal passaram a proteger ninhos, mapear populações e, em alguns casos, até construir cavidades artificiais nas árvores para que as araras tivessem onde botar seus ovos. Sim, casas sob medida, em pleno mato. Mas o que realmente virou o jogo foi a atenção, a fama. A arara azul virou personagem de camiseta, de campanha ambiental e de documentário. E todo mundo passou a reconhecer. Mas o risco existia muito antes disso. Hoje, a população da arara azul no Pantanal está em recuperação. Ainda enfrenta riscos, mas está longe da beira do abismo. Ela ainda depende de cuidado constante, mas agora, pelo menos,
ninguém esquece dela tão fácil. E isso já é um começo. Agora, e o axolote? Ele talvez seja o bicho mais fofo e esquisito que você vai ver hoje. Ele parece um personagem de desenho animado. Tem sorriso fixo, bracinhos curtos e galinhos na cabeça que parecem saídos de um cosplay de Pokémon. E por algum motivo isso funcionou. O axolote virou emoji, pet de vitrine, figurinha de caderno. Ganhou fama na internet, vídeos no TikTok, até pelúcia em loja de aeroporto. Virou ícone, quase uma celebridade. Mas enquanto isso, nos canais de Xochimilco, no México, onde ele vive na natureza, a história era outra. O habitat foi sendo drenado, poluído, fragmentado. A espécie selvagem entrou em colapso. Hoje, é mais fácil encontrar um axolote num aquário particular do que em seu ecossistema original. A reprodução em cativeiro virou essencial e, ao mesmo tempo, criou um paradoxo. Quanto mais domesticado ele fica, mais distante parece da sua versão natural. É um bicho que todo mundo reconhece, mas quase ninguém encontra de verdade. Talvez seja o animal perfeito para esse tempo que a gente vive. Famoso, replicado, comercial. E mesmo assim, desaparecendo devagar. Mas se o axolote é a fama sem manejo, o panda é o manejo que virou espetáculo. Se existe um animal que parece ter vencido a guerra da fama, é ele. O panda virou mascote, virou marketing, virou meme. Tem pelúcia, série de animação, papel de parede, emoji, ONG, tudo. Mas por trás do bicho mais carismático da Terra, existe uma das histórias mais complexas da conservação moderna. Durante décadas, o panda foi considerado um dos mamíferos mais difíceis de manter. Ele é exigente, solitário e não colabora muito na hora de reproduzir. A fêmea entra no cio por cerca de 3 dias por ano. Isso mesmo, 3 dias. E o macho muitas vezes não sabe nem o lado certo. Então a ciência entrou em cena. Técnicos desenvolveram programas de reprodução assistida, inseminação artificial, estudos hormonais, dietas específicas de bambu. E sim, treinadores chegaram a usar fantasias de panda para minimizar o contato humano com os filhotes. Enquanto isso, a diplomacia chinesa transformou o panda em ferramenta geopolítica. Os ursos não são doados, são emprestados por contratos milionários e com prazo definido. Todo panda fora da China é tecnicamente um visitante com passaporte diplomático. Mas apesar de tudo isso, o panda deu sinais de recuperação. Saiu da categoria em perigo e passou a ser visto como um exemplo de sucesso. Em parte porque é mesmo. Mas também porque é um símbolo fácil de apoiar, fofo, inofensivo, internacional. Só que manter o panda vivo demanda tecnologia, logística e vigilância constante. Sem manejo, ele não sobrevive. Sem bambu de qualidade, sem centros especializados, sem estratégia genética, ele desaparece. O panda parece o mascote da natureza, mas talvez ele seja também um lembrete do quanto a gente molda. E depende daquilo que chama de vida selvagem. Esses animais têm algo em comum. Todos ficaram famosos. Todos ganharam atenção. E todos, de alguma forma, foram salvos. Mas não pela fama ou pelo carisma, e muito menos por sorte. O que salvou esses bichos foi o esforço, foi a ciência. Foram as pessoas que decidiram que uma espécie merecia mais do que uma foto bonita ou uma causa de momento. Salvar um animal não é só proteger um indivíduo. É cuidar do lugar onde ele vive.
É manter o equilíbrio de uma floresta inteira. É entender que uma espécie carismática pode abrir portas, mas são os ecossistemas inteiros que sustentam a vida. A fama ajuda, ela traz luz, mas é a ação constante que sustenta qualquer chance de futuro. E nesse futuro, tem espaço para todo mundo, inclusive para quem está assistindo isso agora. Porque se a gente conseguiu salvar alguns, talvez consiga salvar mais.